tarde, Gisele. Bom, pessoal, vocês já podem colocar o nome de vocês, tá bom? E a gente vai corrigir a nossa atividade de geografia, certo? Então, vamos lá. Todo mundo com o livro aberto, página 161. Antes de mais nada, algum de vocês não fez essa atividade? Página 161, pessoal. Alguém não fez? Ou melhor, alguém fez? Vamos, fez. Maravilha. Ingrid, Letícia, Natália, Ítalo, vocês fizeram a atividade? Que coisa boa, que coisa boa. Mas acho que não andei. Não tem problema não. Eu não havia colocado ontem porque eu ia colocar um prazo maior. Mas para quem já fez, já se livrou dessa, né? Alberto fez, coisa boa. Vamos lá. Vamos corrigir então. Para a gente passar para o nosso próximo tema, que é um tema assim, sabe? É um pouquinho complicado a partir do momento que a gente não presta atenção. Mas ele tem tudo para ser um tema bem suave. A gente vai falar sobre a Ásia. A gente já pegou muita coisa falando da parte da Rússia que pertence à Ásia, então a gente vai compreender bem os aspectos econômicos, fatores de migração, formação dos estados, muito tranquilo, tá bom? Vamos lá, conforme seus conhecimentos, quem tiver feito a um já pode colocar, se quiser falar também, seria até mais interessante do que perder tempo digitando. Conforme seus conhecimentos, explique o processo que culminou na formação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Rapaz, se eu te disser que tu resumiu em uma linha e meia, né? Umas 7 linhas, oito. Realmente é isso aí mesmo. Pronto, é só isso mesmo. Olha só. Vou por aqui para vocês. Opa. Unificadas. Bom, e tá, já está maravilhoso, né? Com o fim da URSS, em 91, surgiram 15 novos países independentes. A maioria dessas nações integravam a União Soviética, que integravam, aliás, apresentava grande dependência umas das outras, né? Uma da outra. Nos aspectos econômico, militar, político e político, visto que esses países compartilharam durante décadas uma política comum, governo central e forças armadas unificadas. A gente teria isso aqui como restinho de resposta. Com a autonomia de cada nação da ex-União Soviética, houve necessidade de um bloco, né, criar um bloco para solucionar uma série de questões importantes. Nesse sentido, foi criada, em 8 de dezembro de 91, a Comunidade dos Estados Independentes. Né? Resumindo, Ítalo, você resumiu bastante, muito bem, toda essa resposta aqui, gigantesca, por sinal. Que são quantas linhas que tem no livro? Uma, duas, três, 4 linhas, não ia caber isso de jeito nenhum. Mas necessariamente é isso que você pôs. Segunda questão. Observa-se, dentro da Europa Oriental, um grande número de diferentes etnias. Discorra sobre os aspectos positivos e negativos dessa característica.
2, para 2. Como aspecto positivo, podemos citar a riqueza de costumes e culturas com várias. Pronto. Aqui. Aspectos positivos, né? A riqueza de costumes e culturas. Basicamente é isso, né? Com várias formas de encarar a vida e não apenas isso, várias formas, né, de se desenvolver do ponto de vista social, do ponto de vista político, ponto de vista econômico, certo? Já o ponto negativo é a existência de tentativas de domínio, né? Uma etnia, pode sim, Laura, uma etnia querer dominar a outra, né? Essa questão de separar nações ou unificar, por exemplo, a Rússia, os ucranianos quererem, né, unificar a Crimeia, que pertence à Ucrânia, na Rússia, né? Porque lá é uma fonte de riqueza, né, de exploração de óleo, é um gasoduto, oleoduto, aliás. Esse separatismo ocorre por conta dessa diferença de etnias, né, que é um ponto negativo. Né? As pessoas querem separar nações, querem unir nações, querem dominar umas às outras, e isso não é legal. Terceira questão. Como ocorreu a volta do capitalismo no leste europeu? No início, a adoção do capitalismo. Rapaz, terceira, né? Terceira questão. Pronto, realmente é muito bom mesmo. Né? Tá resumindo muito bem. Só não faça isso na redação, porque senão a redação vai ter 3 linhas e vai estar bem escrito. E o número de linhas conta bastante, né? No início, a adoção do capitalismo ocorreu de forma caótica, tornando necessária a reorganização da infraestrutura, com a privatização de empresas, né? No caso, esse colapso econômico. E, consequentemente, houve desemprego, perda salarial e imigrações para o Ocidente. Acho que eu coloquei 2 vezes, era só até o ponto, tá? Foi, tenho certeza, eu fiz 2 vezes. Ignorem essa mensagem grande aqui, é só isso aqui. E aqui não dá para apagar, né? Senão ia apagar para todos. Não tem essa opção. Então vamos lá. Quais as consequências da desintegração da União Soviética para a geopolítica mundial? Isso foi a coisa que eu mais falei nas aulas, né? Impulsionou a formação de um mundo geopolítico. Sim, também. Mas assim, eu falei para vocês que ao passo que a União Soviética se desfez, outra coisa também acabou. Lembrem-se do Capitão América e do Caveira Vermelha. Quero que vocês digam só 2 palavras. Uma coisa que acabou. O fim da União Soviética marcou o fim da Guerra Fria e dessa bipolaridade. Com a dissolução da União Soviética, também se desfez a Guerra Fria em 1991. Já que a Guerra Fria era necessariamente Estados Unidos contra a União Soviética, essa cidadã aqui, ó, se desfez. Os Estados Unidos vai guerrear friamente contra quem? Mais ninguém, né? Só isso aqui. Exatamente. E, Laura, a sua resposta está certa, mas você acrescente o principal, né? É o fim da Guerra Fria, certo? A principal informação é o fim da Guerra Fria. Mas isso aí também está correto. Saindo do bipolar e entrando no multipolar, né? Já multipolar dentro dos próprios estados que compunham a União Soviética, né? Uma multipolaridade ali. Pronto. Quinta questão. Analise a charge e faça uma reflexão de que episódio ela representa.
Essa daqui é basicamente a questão anterior, né? A gente vê aqui na charge o navio da UR, no caso seria o SSR, porque está escrito em inglês, né? Mas aqui está marcando, né, também o fim da União Soviética. Da questão, né? Como a União Soviética está caindo, né? E depois da queda da União Soviética emergiu a comunidade dos Estados Independentes, então essa charge está representando o quê? O fim da União Soviética e a criação da SEI. Simples assim. Lá vai. Mas se vocês puserem, já que aqui, né, vamos ser mais, eu vou ser mais justo, claro. Aqui a gente só vê o nome da União Soviética, né, o símbolo aqui da foice e do martelo. A gente não vê nada, nenhuma citação sobre a SEI, né? Ok, tem razão. Então, se você colocar que está marcando só o fim da União Soviética, né, a queda da União Soviética, a dissolução da União Soviética, tudo bem. Se você não citou a SEI, tem problema, porque na figura não está falando disso. Desliguei minha câmera sem querer. Próxima atividade, né? Continuando, na página 62. A Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. Vocês fizeram só até a 5, não, né? Fizeram essa 1 aqui também, né? Encerrando o capítulo. Do pessoal que diz que fez. Pronto, então vamos. Maravilhoso. A Alemanha comemorou ontem, no caso, esse ontem aqui seria 13 de agosto de 2011. 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste, que era comunista, fechou as fronteiras, dividindo a cidade em duas durante 28 anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em 1989, depois que a Alemanha Oriental abriu o muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e a abertura política da União Soviética. A construção do Muro de Berlim em 1961 visava alternativa, só alternativa, pessoal. Isso, exatamente, letra C. Essas que são objetivos aqui a gente bota só alternativa para poupar o tempo da gente. Segunda questão. A Ucrânia concentra o maior percentual de terras agrícolas da CEI, constituindo-se em verdadeiro celeiro agrícola, graças à policultura, principalmente pela produção de cereais e grãos, beterraba açucareira, né, e girassol. Assinale a alternativa que indica os responsáveis por essa supremacia. Qual a alternativa? Sara, essa letra C que você marcou é da 2, é? Ah, sim, tá ok. Na segunda questão, letra A, né? Cereais e grãos, a gente... Desculpa, cereais e grãos, né? Pradaria, terras férteis, a beterraba, né? E o girassol, e também as melhores distribuição de chuvas. Já falando do clima favorável para o cultivo, né? Da agricultura. Terceira questão. A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, numa tentativa de implementar o socialismo marxista. Mais tarde, a União Soviética tornou-se um estado policial sob o comando de Stalin. Contudo, a partir da década de 70, o planejamento econômico, pilar do regime socialista, por oposição ao livre mercado, começou a dar sinais de esgotamento. O controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento. Aos poucos, o desabastecimento, até de mercadorias de primeira necessidade,
tornou-se a regra da economia soviética. Nesse pano de fundo, em 1985, subiu ao poder Mikhail Gorbachev, que, para evitar o colapso do sistema, tentou implementar dois grandes programas dois grandes programas político-econômicos. Quais foram esses programas? Ninguém? Não, chegou aqui, chegou aqui. Letra A. Perestroika e Glasnost. Né? Bolcheviques e mencheviques eram dois partidos, né? Os gulags aqui era uma espécie de campo de concentração e as outras opções não têm nada a ver. São localidades e por aí vai. E outros planos políticos. Quarta questão. Só lembrando, terceira questão, letra A, tá certo? Terceira questão, alternativa A. Assinale as afirmativas sobre as características da SEI e marque V para verdadeiras e F para as falsas, né? A letra que vocês marcaram, todas são corretas, seria a letra A, letra B, A1 e 2, letra C, A1 e 3, letra D, 2 e 3, ou letra E, apenas a primeira. Não fizeram essa? Isso aqui também está facinho. Vamos lá, vamos ler as alternativas que é para clarear a cabeça de vocês. A SEI é um bloco formado em consequência da degradação da União Soviética, visto que os novos países tinham vários laços econômicos e militares. Certo? Certo? Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fizeram parte da SEI após obterem sua independência. Também, a gente viu isso apenas em um parágrafo, né? Que eu acredito que tenha sido esse o motivo de vocês não lembrarem, né? Isso eu estou falando de quem não lembrou, não estou falando de todos. Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Tá certo também. Então, todas as alternativas estão corretas. Lógico, o item que vou marcar será o item A. Quarta questão, item A. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga União Soviética. Considerando-se esse processo de transformação, é correto afirmar que cadê, pessoal? Vamos ler aqui. É correto afirmar que a opção pela interdependência entre o aparelho do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do autoritarismo vigente? Não precisa nem terminar de ler isso aqui para saber que não é correto. O incremento da indústria de armamentos em razão da oposição hegemônica da União Soviética na Guerra Fria gerou recursos importantes para a implementação de novas estratégias econômicas? Claro que não. A Glasnost, como abertura democrática, abriu um caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas e assegurou transformações básicas na economia soviética? Sim, então letra C, certo? Deixa eu ver se alguém aqui marcou. Letra C, Luane, e se o Ítalo estiver se referindo à quinta questão, é a letra C, tá? Sexta questão. Em 1991, a cúpula do Partido Comunista Russo organizou um golpe contra o então líder reformista Mikhail Gorbachev. Entre os golpistas encontravam-se Gennady Yanayev, Dmitry Yazov, Boris Pugl, Vladimir Khrushchev e Valentin Pavlov. Nome bonito, né? A população russa, desgastada pelo regime comunista, insurgiu-se contra o golpe naquele mesmo ano. Nesse contexto, a figura política
que se encarregou de liderar a população a lutar por liberdade foi... Qual a letra, pessoal? É letra B, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Letra B, tá certo? No meio aqui a gente tem quem não queria a liberdade da população, e a gente tem até pessoas muito cruéis aqui, como Nikita Khrushchev. Não tem nada a ver com o contexto social aqui. Sexta questão, item B. Tá? Sexta questão, item B. Tem pouquinho a gente viu hoje. Sétima questão. Sobre as várias propostas de reformas na economia e na política, na antiga União Soviética, uma foi fundamental para as mudanças radicais nessa sociedade. Quanto a isso, assinale a resposta correta. Sétima questão. Qual é o item? Pessoal, só uma pergunta, que agora eu fiquei nessa dúvida. Os outros também corrigem a atividade assim com vocês? É para saber se eu estou fazendo o que a maioria faz. Corrigem, né? Tá certo. E tem atividades que são muito grandes, né? Metade da nossa aula já foi embora. Aí eu estava me perguntando isso agora. Mas vamos lá. Principalmente, essa daqui é uma atividade grande, né? Na sua extensão, mas as questões objetivas não são difíceis, não. Quanto a isso, né, sobre as várias propostas de reformas na economia e na política da União Soviética, assinale a resposta correta. As reformas, letra B, né, vamos caminhar mais rápido. As reformas introduzidas na União Soviética por Boris Yeltsin, depois de eleito presidente da recém-criada Federação Russa em 1991, aceleraram a transição do socialismo para o capitalismo. Sétima questão, item B. Oitava questão. Sobre o processo de reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim, indique a alternativa que apresenta incorretamente um dos motivos que ocasionaram esse fato. A aceitação de medidas ligadas ao capitalismo ocidental por parte do líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker. Letra D, oitava questão, tá bom? Agora sim, todo mundo corrigiu, né? Atividade, as questões objetivas foram faladas aqui, que são mais rápidas, e as subjetivas, não, desculpa, as questões objetivas foi falado aqui, e as subjetivas estão no chat. Agora a gente vai entrar em outro assunto, né? Página 166. A Ásia, né? O gigantismo e diversidade ambiental. Letícia, eu perdi aqui o que você estava falando no chat, mas a oitava questão é a D de dado, tá certo? Se for isso que você estava perguntando. E essa correção vai estar lá no Classroom também, tá certo? Próxima página 168, certo? A Ásia possui 44 milhões, 44,9 milhões de quilômetros quadrados, o que faz deste o maior de todos os continentes do planeta, com aproximadamente 30% das terras globais emersas, né, que não estão debaixo d'água. Ademais, na Ásia podem ser encontrados praticamente todos os ecossistemas existentes. Constituído de 45 países, o espaço geográfico da Ásia se estende nas latitudes 10 graus no sul até o polo e entre os meridianos 25 graus e 180 graus leste, ou seja, vai dos Montes Urais, na Europa, até o Estreito de Bering, que a separa da América.
Curioso falar que foi pelo Estreito de Bering que os caucasianos saíram da Ásia e vieram para a América. Isso falando do homem primitivo, certo? Como consequência da sua territorial e da presença de elementos que interferem na sua atmosfera, o continente asiático é, dentre todos, o que apresenta maior diversidade ambiental. Nele encontram-se climas completamente opostos, formações vegetais exuberantes e escassas, bem como relevos extremamente elevados, ao lado de vastas planícies e depressões absolutas. Tudo isso cortado por uma vasta rede hidrográfica que inclui rios permanentes, temporários ou que congelam durante grande parte do ano. Então a gente vê aqui que lá tem biomas, que lá tem um clima totalmente diversificado, né? Tem vários montes, tem muitas planícies e tem muitas depressões territoriais, cortado por rios, e também tem a sua diversidade, certo? Na próxima página, basicamente, a gente vai ter um mapa da Ásia, que a gente não pode poder se deter muito nele por conta do avanço da aula, mas a leitura do mapa também não é lá grande coisa, não. É basicamente informativo com os nomes dos países, né? Mapa político. Aspectos físicos da Ásia, página 168. Aliás, eu havia falado que é 166, é 168, mas desculpa, eu me confundi. A página 166, que eu li agora, 167 tem um mapa, e na 168 é para onde a gente vai. Ambiente climático e botânico do continente asiático. A Ásia, em virtude de sua distribuição latitudinal, alonga-se desde as baixas latitudes equatoriais até as altas latitudes polares. Apresenta a mais rica diversidade de climas e formações vegetais de todo o planeta. Formação vegetal que a gente vai ter aqui, né? Necessariamente lendo o mapa e o gráfico, né? A legenda, aliás, tundra, floresta de coníferas, que é a maior floresta na Ásia e na Europa também, floresta temperada e subtropical, até regiões cultivadas, né? Principalmente pelo homem. E o mapa de climas, a gente tem aqui a isotermo de inverno, clima equatorial, até o clima polar, né? Que é esse mais próximo aqui do oceano glacial ártico, né? Como está mais próximo dos polos, está mais frio. Página 169, abaixo aqui do mapa da Ásia sobre os climas. Ao norte estão as vastas regiões polares da Sibéria, o norte da Mongólia e as grandes altitudes do Himalaia e do Tibete, onde as temperaturas são muito baixas em virtude da penetração de massas de ar polar e da altitude, respectivamente. O clima é frio e seco, deixando o solo recoberto por neve durante a maior parte do ano, o que traz uma certa prejudica a agricultura familiar, né, de determinados grãos e sementes e mudas. Esse ambiente formou vegetações de tundra, comum na região polar, e taiga, das planícies da Sibéria. Nas grandes planícies, só para ficar uma coisa clara, quando eu falo de agricultura familiar, estou falando de coisas que a gente planta para realmente comer mesmo, né? Não das florestas glaciais, porque sim, tem grãos, tem sementes, tem mudas que crescem, e aliás tem outras que só crescem se for no frio, certo? Mas outras que não, no frio elas realmente morrem. Nas grandes planícies centrais, predominam os climas tropical seco, né, e o temperado continental. Os invernos são frios e secos. Nessas áreas encontramos as estepes, formação composta de gramíneas
Não, formações compostas de gramíneas, ponto. No ano. Os grandes desertos e semidesertos do continente estão espalhados pelas regiões do Oriente Médio, do Paquistão, da Ásia Central, do norte da China e da Mongólia. Só para saber de tão grande que é a extensão. Os desertos, né, da Ásia estão espalhados, olha, desde o Oriente Médio até a China e a Mongólia, basicamente de um lado para o outro. Tá? Né? Então a gente vê aqui é quase que o problema da região de Baturité também, que a formação montanhosa impede que passe um ar mais refrescante aqui, né? Embaixo, aqui em Baturité mesmo, ou seja, é por isso que lá em cima, nas serras, é mais frio, né? Porque lá tem uma concentração de ar que é mais frio, uma massa de ar mais fria. E é justamente essa região montanhosa que cerca a cidade de Baturité faz com que ela seja um pouco mais quente, porque aqui o ar frio passa praticamente por cima da gente. Uma maneira melhor de explicar, né? E da ação dos ventos secos e das massas de ar continentais e polares. Apresentam verões e invernos muito rigorosos, em ambientes praticamente sem vegetação. Durante o inverno, é possível verificar a presença da geada no deserto de Gobi, a entrada de uma frente fria carregada da umidade oriunda da Sibéria promove tal fenômeno. Nele também se encontra uma grande quantidade de fósseis de dinossauros, sendo essa uma área, sendo essa área, aliás, um grande espaço para pesquisa para a paleontologia. Na porção mais ocidental da Ásia, próximo aos mares Cáspio e Mediterrâneo, encontramos, obviamente, o clima mediterrâneo. O inverno é chuvoso, o verão é seco, e as variações de temperatura ao longo do ano são pequenas. Né? Aqui a gente estamos no meio termo. Né? No Mediterrâneo Asiático, aliás, no norte, né, da Ásia, a gente tem uma diferença de clima muito grande. No sul da Ásia, a gente tem uma diferença de clima muito grande. Mas ali pelo centro, né, lá pelo Mediterrâneo, a diferença não é tão grande. Né? A gente não tem, por exemplo, as noites congelantes e os dias escaldantes, como em outras regiões, né? Exceto na região polar, onde basicamente é frio direto. Mas, por exemplo, no deserto, os dias são realmente muito frios, mas as noites são de congelar mesmo. Porque se estamos falando de uma área desértica, é uma área que possibilita a passagem de ar sem muitos obstáculos, né? Na noite. O clima mediterrâneo é comum no norte do Irã, no Turcomenistão, na Síria, em Israel e na Turquia. As regiões influenciadas por esse clima apresentam duas formações vegetais distintas: Mediterrânea, ao lado do Mar Mediterrâneo, e estepes, ao sul do Mar Cáspio. O clima temperado é predominante no nordeste da China e na região central do Japão. Entre o temperado e o seco, né? Tem que falar isso também. Áreas de encontro das massas de ar polar e tropical apresentam grandes variações entre as estações do ano. As chuvas ocorrem durante o ano inteiro, porém são mais volumosas ao longo do verão, que é até uma curiosidade, né? No nosso verão, por exemplo, quase não tem chuva, né? E tem anos que quase no inverno aqui também não chove. Mas em outras regiões, como por exemplo o Japão, é justamente no verão que nós temos chuvas mais volumosas.
Nesse domínio climático, a vegetação típica é a floresta temperada, cujas folhas caem na estação menos chuvosa, que é mais ou menos a nossa também. Na porção setentrional do continente, encontramos a grande área de clima quente e úmido, que abrange o sul, o sudeste da Ásia e o sudeste da Ásia, espalhando-se pela Índia, pelo Butão. Butão, por sinal, né? A curiosidade também, Butão é um país onde as pessoas são as mais felizes do mundo. Por Bangladesh e pelo leste da China. Essa região está subdividida entre os climas tropical, subtropical e equatorial, que é o clima típico da Indonésia. No conjunto, recebe a denominação de Ásia de monções, pois está sujeita às ações das massas de ar de monções, que determinam a alternância entre a estação chuvosa, verão, e a estação seca, inverno. Durante o verão, os temporais e as inundações são comuns nessa parte da Ásia, cuja transformação vegetal é característica da floresta tropical. Só esse finalzinho aqui, a cidade de Malsimhan, na Índia. É uma das mais chuvosas do mundo, por estar sobre o clima de monções. Então a gente vai encerrar aqui. Eu vou fazer um slide para a gente recapitular isso que foi falado, né? Que nessa parte do livro, tá certo, Letícia. Nessa parte do livro a gente tem muita informação mesmo, e a gente vai continuar depois com relevo e civilizações na Ásia, certo? A gente se vê ainda hoje, deixa eu ver, não. A gente se vê segunda-feira com produção textual. Bom, então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês, certo? Façam todas as atividades primeiro, para depois vocês